Senhor presidente Fábio Tradi, quero saudar a todos os colegas da advocacia pública, na figura do meu amigo, meu presidente do meu sindicato, Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, Aquiles Frias, dizer da alegria de integrar os quadros de uma instituição tão relevante para o Estado brasileiro como é a advocacia pública. Eu tenho, desde 1993, uma ligação profunda com a minha instituição. Ali comecei a atuar no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, na cidade de Recife, o estado que eu represento aqui como deputado federal pela 2ª vez. Como cearense, tenho o privilégio de representar o estado de Pernambuco pela 2ª vez como parlamentar, e trouxe aqui para essa casa, que é um grande laboratório da sociedade brasileira, uma representação multifacetada do Estado brasileiro. Trouxe para aqui, senhor presidente Fábio Tradi, a formação que recebi, primeiro no Banco do Brasil, onde por quase uma década também fui funcionário daquela instituição de relevantes serviços prestados ao país, depois no Tribunal de Contas, mas foi na Procuradoria da Fazenda Nacional, na Advocacia Geral da União, que eu efetivamente desenvolvi a percepção da importância da advocacia pública. Como advogado, naturalmente, sempre tive a clareza de que o meu ofício, que o meu munus profissional se encontrava com a advocacia de Estado, que lutamos ao longo desses mais de 2 décadas de procuradoria para emprestar da advocacia privada aquilo que ela tem de mais valioso, de mais relevante, que é a identificação com o seu constituinte, e a gente sempre teve a clareza de que a sociedade brasileira que representamos, quando atuamos em todos os foros do país, nas diversas funções da advocacia pública, na representação judicial, na atividade consultiva, no controle de legalidade, na recuperação de crédito público, que no momento em que se discute essa selvageria da proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro, no início aqui, quando se trouxe, senhor presidente, meus colegas advogados públicos, se trouxe a proposta de reforma da Previdência, se dizia que teria uma atenção especial com a recuperação de crédito público. Isso foi só uma palavra inicial, não se viu do governo nenhuma atitude concreta voltada a emprestar a essa recuperação de mais de 500 bilhões de reais. Se diz que uma parte disso não é recuperável, mas quanto ao que é recuperável não se vê uma política pública conectada com um discurso que de longa data é o discurso dos procuradores da Fazenda Nacional, dos procuradores federais e também dos advogados da União e do Banco Central, que sabem da importância dessa atividade. Aliás, foi referido aqui pelo meu amigo e companheiro Paulo Teixeira, essa conquista dos honorários, que nós lutamos muito para que ela fosse materializada aqui por força dessa articulação e da luta dos procuradores ao longo desse tempo. Falo aqui também nesse momento delicado da vida brasileira, em que se quer impor ao país uma proposta que se diz procurar combater privilégios e buscar justiça fiscal e justiça tributária, e cada vez que a gente se aprofunda no exame dessa proposta, nós vemos que ela está voltada efetivamente a atingir o povo brasileiro na base da pirâmide social. 715 bilhões de reais é o valor que está sendo colocado no mais de 1 trilhão que se quer atingir para o regime geral da Previdência Social. Quero chamar a primeira atenção para isso. Regime geral que tem por teto R$ 5.800 e que, naturalmente, essas medidas não atingem sequer aqueles que estão nesse teto, mas fundamentalmente aqueles que estão, os muito pobres, os que recebem 1 salário mínimo, 2 salários mínimos e até 3 salários mínimos. E quando a gente vê uma medida que muitas vezes passa desapercebida, a do abono salarial, que era aquele atribuível a quem recebe até 2 salários mínimos. Se corta esse limite pela metade
E junto com as mudanças na aposentadoria rural e no benefício de prestação continuada, nós temos também o efeito de 187 bilhões de reais, de modo que esses dois itens apenas representam 90% desse 1 trilhão. De modo que a campanha ofensiva que foi feita no governo anterior e que se quer ter como alvo no suposto combate a privilégios com relação aos servidores públicos, é uma campanha insidiosa, cínica, descarada, que procura atingir aqueles que, longe dos governos, estão lutando para prestar e fortalecer as políticas públicas nesse país, de que a advocacia pública é exemplar. Soube compreender o seu papel, de que deve olhar além dos interesses corporativos, que muitas vezes são legítimos, e na maioria das vezes temos feito lutas importantes para defender os interesses da classe, porque as organizações que não se respeitam também não serão respeitadas por governos que não são aqueles a quem devemos prestar nenhum tipo de subordinação, porque somos carreiras de... Finalizar, senhor presidente. Somos carreiras de Estado e é assim que devemos ser tratados. De modo que eu vim aqui trazer a minha palavra de confiança na nossa caminhada, na caminhada da advocacia pública, dizer que me honra muito integrar os quadros da Advocacia Geral da União como procurador da Fazenda Nacional, dizer que aqui estamos, desde o nosso primeiro mandato, disponíveis para reverberar e vocalizar essa luta histórica dos procuradores que no passado, sem estrutura, representavam às vezes protocolarmente os interesses da União, mas que ao longo dos anos se fortaleceram, souberam atingir todas as esferas do Poder Judiciário e ter a confiança do povo brasileiro para ter hoje essa homenagem merecida da sociedade do nosso país e aqui do Parlamento, que certamente sabe que conta com a advocacia de Estado para fazer as lutas por um Brasil melhor e um Brasil mais justo. Parabéns à advocacia pública, aos meus colegas. Obrigado, presidente.